Senhores vereadores, eu pediria o vereador Pedro, o vereador Ednato, que fica aqui mais perto, já que está mais vago, ficar juntar mais Edbenil, seu Zé. Só passar Edbenil para cá, a Roberta ainda vem, né? De acordo com os incisos 2 do artigo 44 e artigo 159 do Regimento Interno, solicito da assessoria efetuar a chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores vereadores. Vamos fazer a chamada Aldenor Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Presente. Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouças da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas, Sônia Maria Noronha Chaves. Eu queria dizer aos senhores vereadores da impossibilidade da primeira secretária, Sônia Maria Noronha Chaves, mandou um bilhete para o presidente, lamentando a não presença porque está doente, se encontra com problema de saúde e também o problema de saúde do seu filho. Estou aqui com o bilhete da vereadora Sônia Noronha. Então, acredito que durante a semana ela entregará o atestado de saúde do dia de hoje. Havendo número legal e de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declara aberta a sexta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa a se realizar nesse dia 30 de março de 1994, às 8 horas e 10 minutos. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início o expediente com duração máxima de 2 horas. De acordo com o inciso 3 e artigo 44 do Regimento Interno, solicito, por determinação do segundo secretário, Francisco Hilário de Oliveira, o assessor administrativo dessa casa, José Ivão Ferreira Maia, efetuar a leitura da ata da quinta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada no dia 23 de março de 1994. Atenção, senhores vereadores, para a leitura da ata. Senhores vereadores, vamos agora fazer a leitura da ata da quinta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Tabreda do Norte, Estado do Ceará. Aos 23 dias do mês de março do ano de 1994, às 8h10, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Tabreda do Norte, compareceram os vereadores Aldenor Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinardo da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, o vereador Celino Nogueira Barros, secretariado pela primeira secretária vereadora Sônia Maria Noronha Chaves. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se à leitura da ata da quarta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa, realizada em 16 de março de 1994, sendo aprovada sem retificações. As matérias para leitura no expediente constaram: Projeto de Lei número 001/94, de 23 de março de 1994, do vereador Manuel Moreira de Almeida. Ofício número 063/94, do senhor Prefeito Municipal. Ofícios números 029, 030, 032, 033, 034 e 035/94, assinados pelo presidente dessa Casa Legislativa. Cópia do balanceio de receita e despesa da Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro de 1994. Ofício número 9/94 do Presidente do Sincero. Orientação número 5/94 do Tribunal de Contas do Município.
telegrama do vereador Narcílio Andrade, presidente da UVC. Na tribuna popular não houve pessoas inscritas. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usaram da palavra os vereadores. Raimundo Dinardo Silva Maia falou da reunião sobre o regime jurídico único com a participação de Chico Guedes, o que não foi possível. Mas se o sindicato precisar de esclarecimento, o secretário de administração do município estará à disposição. Roberto Wagner de Freitas começou seu pronunciamento pedindo desculpa pelo não comparecimento à reunião sobre o concurso público feita pelos servidores. Falou ainda sobre o pronunciamento do seu prefeito na Rádio Educadora, quando o chamou de vereadorzinho, e que está atrasando o progresso de tabuleiro. Pois, se pegar o dinheiro do Estado e cobrir uma quadra particular é se chamar de vereadorzinho, pois continuarei a lutar contra esta concretização. Quando o senhor governador nos visitou, foi pedir uma quadra para o município e agora quer cobrir uma quadra particular. Sobre o encontro do PT, queria falar ao senhor vereador o que aconteceu. Na escolha dos delegados do partido que irão a Quixadá, o nome do vereador Roberto foi vetado pela plenária do partido. O que se observa é que estão tentando expulsar o vereador Roberto do PT, mas providências tomarei nesse sentido. Manuel Moreira de Almeida falou que trará na próxima sessão a versão do tema apresentado pelo vereador Roberto. A sessão foi suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental. Reiniciando os trabalhos, procedeu-se à leitura do edital de publicidade da ordem do dia, que constou das seguintes matérias. 1. Única discussão e votação do projeto de resolução número 002/94, de 14 de março de 1994, que estabelece os limites de vencimento dos servidores do quadro pessoal do Poder Legislativo. 2. Única discussão e votação do projeto de resolução número 003/94, de 21 de março de 1994, que reajusta os salários dos servidores do Poder Legislativo. 3. Parecer das Comissões Conjuntas de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento sobre os projetos de resoluções número 002/94, de 14 de março de 1994, e 003/94, de 21 de março de 1994, favoráveis às proposições. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra aos seus vereadores. Não houve debates. Continuando, o senhor presidente colocou em votação o projeto de resolução número 002/94, de 14 de março de 1994, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Logo depois, o senhor presidente colocou em votação o projeto de resolução número 003/94, de 21 de março de 1994, sendo também aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O senhor presidente marcou a próxima sessão ordinária para o próximo dia 30 do mês em curso. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata, que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores presentes. Pediria ao senhor assessor para fazer novamente segunda e última chamada. Antes da assinatura da ata. Os vereadores saudosos. Paulo Maciel de Oliveira, Roberto Wagner de Freitas, Sônia Maria Noronha Chaves. São senhores vereadores, a ata da quinta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa realizada no dia 23 de março de 94. Eu pediria aos senhores vereadores, ainda não foi feita a assinatura, eu pediria ao senhor assessor para fazer novamente a última chamada, já que dissemos que era a última, o vereador Roberto chegou nesse momento, eu pediria para fazer a chamada. Com a aquiescência dos senhores vereadores, é claro que eu tenho certeza que atenderá a mesa. Senhores vereadores? Pois não, muito obrigado. Paulo Maciel de Oliveira, Roberto Wagner de Freitas, Sônia Maria Noronha Chaves. Senhores vereadores, a ata da quinta sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa realizada no dia 23 de março de 94 está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, declaro a ata aprovada.
De acordo com os incisos 1 e 2 do artigo 44 e artigo 163 do Regimento Interno, solicito da assessoria por determinação do segundo secretário a leitura das matérias de expediente. Senhores vereadores, passaremos agora a fazer a leitura das mensagens dessa sexta sessão ordinária realizada nesse dia 30 de março de 1994. Mensagem número 1/94. Tabuleiro do Norte, 28 de março de 1994. Senhores vereadores, temos a grata satisfação de submeter a vossas excelências o projeto de lei número 002/94, de 28 de março de 1994, em anexo. Antônio Alves Maia, vereador da Câmara Municipal do Limeira do Norte, representando o distrito de Tabuleiro do Norte nos anos de 1951 a 1958. Homem público, trabalhou em prol do progresso de Tabuleiro do Norte quando o vereador não era remunerado, só com o objetivo de ajudar a nossa comunidade. Queremos ressaltar a importância enorme para o município de Tabuleiro do Norte a homenagem que ora prestamos a um de seus filhos mais ilustres e que mais procurou ajudar no desenvolvimento dessa progressiva cidade. Ressaltamos aqui alguns dos seus feitos. Construiu o primeiro grupo escolar do município. Foi o mentor para trazer à nossa cidade os Correios e Telégrafo. Foi um dos baluartes no trabalho da nossa emancipação política. Senhores vereadores, nada é mais justo e digno a homenagem que pretendemos dar a este tabuleirense, que sempre procurou fazer o bem sem levar em conta o interesse próprio. Mesmo assim, fazendo jus, apelando a vossas excelências para que o projeto de lei número 002/94 seja aprovado por parte dos edis desta augusta Casa Legislativa. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 28 de março de 1994. Essa mensagem está assinada pelos vereadores Celino Nogueira Barros, Pedro Almeida Maia, Francisco Márcio Moreira, José Rebouças da Costa, Aragaci Monteiro Chaves, José Dário Freire de Lima, Raimundo Dinar da Silva Maia, Edbenil Oliveira Chaves, Manuel Moreira de Almeida e Aldenora Freire do Amaral. Projeto de lei número 002/94, de 28 de março de 1994. Denomina a Avenida Não Oficial Dom Aureliano Matos e a Avenida Antônio Alves Maia e da outras providências. A Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte decreta. Artigo 1º. É denominada de Avenida Antônio Alves Maia a Avenida Não Oficial Dom Aureliano Matos, que se inicia na Rua Batista Maia e termina na Rua São Luís, na antiga Pensão Volante. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 28 de março de 1994. Está assinado pelos vereadores Celino Nogueira Barros, Pedro Almeida Maia, Francisco Marcos Moreira, José Rebouças da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Aragaci Monteiro Chaves, José Dário Freire de Lima, Raimundo Dinar da Silva Maia, Francisco Hilário de Oliveira, Edbenil Oliveira Chaves e Aldenora Freire do Amaral. Ofício número 36/94. Tabuleiro do Norte, em 28 de março de 1994. Senhor advogado, acusamos o recebimento do requerimento enviado por Vossa Senhoria, datado de 24 de fevereiro de 1994. O não atendimento se deve ao fato de estarmos aguardando o pronunciamento da meritíssima senhora juíza de direito desta comarca, doutora Rosilene Ferreira Facundo, sobre o processo movido por Neuzirene Alves de Moura, pedindo a emancipação do suprimento de idade. Sem mais para o momento, reitero a Vossa Senhoria protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Celino Nogueira Barros. Esse ofício foi encaminhado ao Dr. Jesus Moreira de Andrade. Ofício sem número /94. Tabuleiro do Norte, 23 de março de 1994. Senhor Presidente, venho pelo presente solicitar a Vossa Excelência declaração constando o valor da remuneração dos vereadores referente ao mês de março de 94. Certo do seu pronto atendimento, renova o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Aragaci Monteiro Chaves, vereador. Ofício sem número /94. Tabuleiro do Norte, 23 de março de 1994. Senhor Presidente, venho pelo presente solicitar de Vossa Excelência relação dos poços profundos no município, municipais, estaduais e federais, fornecido a esta Casa Legislativa pelo vereador Manuel Moreira de Almeida. Certo do seu pronto atendimento, renova os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Aragaci Monteiro Chaves, vereador. Excelentíssimo senhor vereador Celino Nogueira Barros, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Ceará. Senhor presidente, tendo em vista o digno despacho da meritíssima juíza de direito desta comarca, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência para dar entrada na referida sentença, no qual aquela magistrada julga
extinto o processo em que Neuzirene Alves de Moura suplicava pela sua emancipação. Vê cópia autenticada em anexo. Nesta oportunidade, quero agradecer pela atenção que nos foi dada através do ofício expedido por esta augusta Casa Legislativa, que tão honrosamente vem sendo representada por Vossa Excelência. Sendo que se apresenta para o momento, desejamos todo êxito aos dignos pares desta Casa Legislativa e que, com a brevidade possível, possa requisitar a nova servidora Maria Lucineide de Oliveira. Atenciosamente, Tabuleiro do Norte, 29 de março de 1994. Dr. Jesus Moreira de Andrade, advogado. Em anexo está o despacho protocolado sob o número 1500/93 no primeiro cartório. Veja, Neuzirene Alves de Moura, representada por sua genitora. Assessoria, eu pediria o seguinte, esse documento é uma xerox, então nós vamos exigir o documento original do cartório. Nós vamos exigir o documento original do cartório. A determinação da juíza, eu sei, mas o meio legal do recebimento da Câmara não é por intermédio do Dr. Jesus Moreira. Isso aí a gente sabe que a gente vai ter que atender de imediato, mas nós vamos hoje mesmo pedir ao fórum que remeta por intermédio da juíza direto para a Câmara e a partir de segunda-feira nós já estamos convocando a auxiliar de serviço. Certo? Eu pediria a Vossa Excelência não se aborrecesse, porque a partir de segunda-feira nós já estamos convocando a pessoa para fazer os exames, as coisas que é necessário. Presidente da Casa manda. Realmente, como o texto estava sendo autenticado em cartório, poderia, né? Mas vamos esperar o recebimento. Tudo bem, eu agradeço, mas a forma, eu queria que você entendesse o seguinte: a forma de como vir para a Câmara não é a forma legal. Não foi a forma legal como nós recebemos da primeira vez do advogado que impetrou o mandato. Então agora terá que vir pelo próprio advogado, que é assessor dessa casa, porque ele não estava advogando contra a casa. Nós vamos pedir a ele hoje mesmo que traga o original, porque isso aí já dá para a gente fazer, isso aí não tem nenhum problema. O problema é o seguinte: esse documento está dizendo que a juíza não aceitou a emancipação da idade da outra. Nós vamos ter que convocar a segunda colocada. Pronto. Isso aí nós vamos convocar, não é hoje porque não pode, mas segunda-feira de manhã a gente já está convocando. Eu quero aqui convocar a pessoa adequada, segundo ou terceiro lugar, quem quer que seja. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal Tabuleiro do Norte, Ceará. Solicito, prezado amigo ou qualquer vereador, apresentar requerimento congratulando-se Jornal Diário Nordeste pelo sério trabalho, esclarecimento, posicionamento UVC referente ao caso dos senhores promotores. Foi da mais alta importância para a nossa vitória. Caso não esteja em dia a UVC, finaliza regularizar atraso. Conta no BEC 504.628, agência 7, o cheque nominal. Abraços, vereador Narciso Andrade, presidente da UVC. Senhor presidente, senhores vereadores, estas eram as matérias constantes no expediente dessa sexta sessão ordinária. Senhores vereadores, eu queria só fazer uma observação, que o requerimento, a mensagem lida por essa assessoria, a mensagem 01/94, onde muda o nome da rua Dom Aureliano Matos para Antônio Alves Maia, foi assinado com assinatura ainda endossado pela assinatura do vereador João Viana e do vereador Roberto Wagner, ou seja, por todos os presentes, a reunião está assinada a mensagem e o projeto de lei. E também queria só avisar que esse pedido, os dois pedidos do ofício do vereador HC, todos dois já foi prontamente atendido no mesmo dia que o vereador da entrada já foi atendido. Senhores vereadores, não existe nenhuma pessoa inscrita na tribuna popular. De acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, resta para uso do pequeno e grande expediente 1h40. Para uso da palavra no pequeno expediente está escrito o vereador Aragaci Monteiro Chaves. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Eu queria que, não sei se através do senhor presidente ou a gente formávamos a comissão, parece que o promotor do tabuleiro, o doutor Zé Filho, foi transferido para Saré, né? Então, eu queria saber a posição desse novo promotor que está chegando, se fosse possível, quanto à questão dos vereadores, porque
Nacílio Andrade, ele fala que foi resolvido tudo, né? Mas é bom a gente estar sabendo como é que está a situação do promotor. Eu sei completamente, velho. Do atual promotor? Eu sei completamente, não do atual, nem do anterior, nem do posterior. Não existe mais isso. Não existe mais. Não existe. Um acordo feito pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará, com todos os promotores, inclusive com o doutor Ricardo, mas me desculpe se Vossa Excelência aceita eu falar, porque é no pequeno expediente. Só se Vossa Excelência aceitar, porque eu estou até irregularmente. Mas que eu tive ontem em Fortaleza e conversei até com o promotor que está indo para Camusim, conversei com ele, estava lá no Diário Oficial, fui fazer a publicação do decreto legislativo e estava lá pegando a transferência do doutor Zé Filho, também vi que ele está passando para Assaré, né? Assaré. Foi do Diário Oficial agora do dia 24. Li ontem, tudinho, estava conversando com vários promotores. Tem um acordo feito, inclusive com o Ricardo Maia, entraram no Supremo, né? Sei. Depois que o Supremo decidir, se o Supremo decidir que é irregular, aí não precisa promotor entrar, não. Basta qualquer um cidadão comum entrar. Aí cai. Se o Supremo decidir que não, nem desembargador, nem promotor, nem juiz, nem ninguém derruba. Foi feito o acordo e já existe 2 pareceres favoráveis à permanência de todos os vereadores. Pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive um assinado pelo, com licença da palavra, primo do Fernando Collor. Aquele, como é o nome um que é ministro, isso. Celso Melo, né? Celso não sei o que Melo. Já existe contra a derrubada dos vereadores. Isso é do dia 24, é? Dia 24, a transferência dos promotores. Sei. A transferência, o acordo foi pessoal. É tanto que voltou já vários vereadores, só está faltando uma cidade, só voltar. Só uma, que é Bela Cruz, e voltará essa semana. Voltará, hoje é para estar voltando hoje. Assim, eu conversei com o promotor lá de Bela Cruz, o que estava saindo, que é o Chicata, meu amigo, que tinha sido transferido de não sei o que do Acaraú, Santana do Acaraú, para lá e foi promovido também. Ele disse que estava de saída também e já tinha ficado certo, já a juíza já tinha aceitado voltar. Foi um acordo de cavalheiros. Quer dizer que agora aguarda o resultado do Supremo. Vão aguardar o resultado do Supremo, que poderá durar 5 anos, 10 anos, sei lá, e pode durar 10 dias. Agora só que já tem 2, que até saiu no jornal. 2 a favor e contra nenhum. Contra nenhuma. Contra nenhuma, porque inclusive, vereador Agaci, eu queria tranquilizar os senhores vereadores pelo seguinte, porque a maneira de como entrar é dizendo que dá prejuízo ao município. E realmente não dá prejuízo ao município. A não ser em casos como Fortaleza, nas capitais dá. Mas no município que faz parte dos 5%, como é o caso de Tabuleiro do Norte, de 99,9% dos municípios, não existe, não dá prejuízo. Inclusive, eu dei uma declaração a Vossa Excelência que foi levada, entregue lá na UVC, dizendo que não dava prejuízo no município. Certeza. Eu ia falar só nesse assunto, mas vendo esse telegrama agora, eu falei até ao assessor da Câmara que no tempo do auge do problema do gerador, eu fui ao UVC e lá falando com a secretária, Maninha, né, parece? Ela falou... Rosinha, né? Ela falou, foi lá na contabilidade, aí constou que a Câmara Tabuleiro tinha pago somente 3 meses no ano passado. Eu falando com o Ribamar, ele disse, rapaz, foi pago todo ano, por sinal, ao presidente, não foi da seccional. Aí o senhor presidente já tomou conhecimento do presidente da seccional a respeito desses... que a Câmara pagou, o presidente da seccional... Inclusive, vereador, lá na reunião, eu disse a eles que tinha sido pago, que eles eram incompetentes, que a UVC é incompetente para estar cobrando coisas que já estão pagas. Nós temos todos os comprovantes assinados por Nacílio Andrade e que a UVC, a única coisa que tem feito nesses últimos anos foi esse problema aí. A única coisa, outra coisa mais não foi feita. Que dentro da própria reunião eu estava só, não tinha nem outro vereador daqui não. Né? Eu estava só, mas no dia que o Ilmar Sérgio, que é o representante legal do Nacílio Andrade na região, é o presidente da 16ª seccional, estava lá quando eu disse. E lá mesmo ficou certo até de mandar 16 bolsas de estudo para cá. Para aonde tivesse uma Câmara com 15, mandava 16. Onde tivesse com 9, mandava 10.
mandava uma a mais para a gente distribuir com as pessoas pobres para Fortaleza. Nunca chegou. E eu disse na hora que aquilo ali era balela do Nacílio Andrade, que o Nacílio é muito incompetente. Isso aí ele é. Agora, nesse caso aí, eu quero parabenizar o Nacílio, o José Sarto, o vice-prefeito de Fortaleza, que ajudou muito, doutor Marcelo, ajudou muito nisso aí, a gente tem que ajudar. Mas a UVC, em termos de categoria, não faz nada não. Eles vivem cobrando, já telefonaram 2 vezes para cá. Eles querem que eu mande o dinheiro sem mandar o recibo. Nós estamos devendo o mês de fevereiro e março. Né? Fevereiro e março desse ano. Estamos pagos desde o dia que nós assumimos, todos os meses, em dia. Agora eles telefonam pedindo para a gente mandar para depois mandar o recibo. Eu não sou irresponsável de fazer uma coisa dessa. Depois o tribunal chegar aqui, pegar um cheque entregue sem ter o recibo, eu não faço. De maneira alguma como eu não faço. Realmente tem incompetência mesmo do órgão, que eu cheguei lá, ela até mostrou, 3 meses vago. Totalmente, é comprovada a incompetência. Quando Vossa Excelência disse que antes da reunião que eu fui, eu peguei aqui os discípulos com o Elvis, quando cheguei lá, entreguei na mesa, perante uns 500 vereadores. Eu entreguei na mesa, mostrando a incompetência deles. Quanto a esse requerimento aqui vai ser respondido, né, presidente? O requerimento que ele está solicitando. Pode. Pode. Sim, é respondido? Vai ser respondido. Obrigado. Para o uso da palavra do grande expediente, está escrito os vereadores que vos fala, Sailino Nogueira Barros, Raimundo Inácio da Silva Maia, Roberto Wagner de Freitas e Manuel Moreira de Almeida. A minha parte, senhores vereadores, era para defender a mensagem número 001/94, assinada por todos os vereadores presentes, inclusive por mim, aonde nós defendemos o nome da rua que hoje se intitula Dom Aureliano Matos para o vereador Antônio Alves Maia, que tem serviços prestados no município de Tabuleiro do Norte, reconhecidamente, como foi vereador representando o município de Tabuleiro do Norte durante os anos de 46 a 58, sem receber nenhuma remuneração naquela época, no intuito apenas de defender o município com garra, com gosto. Foi quem trouxe a escola para cá, foi quem arranjou para trazer os Correios e Telégrafo para cá, e hoje é patrono da Câmara Municipal, do plenário da Câmara Municipal, não hoje, porque já ainda a administração anterior, e nós estamos aqui defendendo essa mensagem que está sendo assinada não só por mim, como todos os vereadores presentes. Eu queria, para não deixar em aberto, apenas defender a mensagem. E a palavra agora vai para o vereador Raimundo Inácio da Silva Maia. Raimundo Inácio da Silva Maia. Está escrito? Para a tribuna? Falar. Bom dia, presidente, colegas vereadores. Queria dizer aos colegas vereadores que segunda-feira, dia 28 deste, foi pago 8 postos no valor de R$ 1.582.000 na rua Monsenhor Otávio, a pedido do colega vereador Petuleiro. Queria dizer aos colegas que o prefeito assinou 3 convênios. Um convênio com o Centro de Nutrição, um convênio dos tratores de esteira e um convênio da cobertura da quadra coberta. Eu queria aqui perguntar ao colega presidente sobre o feriado, se é só sexta-feira ou se quinta tarde é fechado. Funcionário público é a partir de quinta-feira pela manhã. Hoje é o último dia. Até só abrirá segunda-feira. Inclusive a Câmara Municipal, hoje é o último dia da semana. Fechará hoje às 5 horas da tarde, só abrirá segunda-feira, 8 horas da manhã. Mas o comércio, em geral, obedecendo às regras do Estado, é só sexta-feira. Certo. Então, eu acho que está aviso, né, colega? Acredito. Certo. Era só essas minhas palavras. Obrigado. Obrigado pela preocupação junto aos comerciários, vereador.
Com a palavra o vereador Roberto Wagner de Freitas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, senhores vereadores e povo presente. Ontem, o companheiro Gerry, por passar bastante naquela rua do Bar de Dejaci, ele observou que nas chuvas, por aquela lombada ser bastante alta, né, e larga, quando chove, a água penetra na casa das pessoas ali do lado do Bar de Dejaci, né? Lombada altíssima, então a água vai e fica entrando na casa. Ele me deu toque, né? Por ter observado isso, pedi para mim falar aqui na Câmara para ver se tem uma providência, porque esse mês de abril parece que não vai passar nenhum dia sem chover, né? Já houve até um requerimento, eu estou pensando que houve um requerimento, foi, vereador Aragaci, que nós fizemos aqui no começo do ano passado, pedindo para diminuir aquela lombada. Não é aquela que fica de lado de Odaci? É perto na casa do Marcondes, irmão do Mar. Isso, houve isso mesmo. Aí tá uma situação meio difícil. E outro momento ali, né, naqueles calçamentos novos que foram feitos lá perto do colégio. E aí também estava acarretando esse mesmo problema. As águas estão entrando na casa do pessoal, principalmente quando dá uma chuva maior. E aí fica uma situação um pouco complicada, né? E mais complicada ainda porque o calçamento já está feito. Quer dizer, não sei como é que foi a questão do nível, como é que foi feito e tal. Sim, lá na pizzaria e do outro lado. Na administração, né? E tem uns novos também lá, que foi feito agora, que também está com esse mesmo problema de nível. Eu não sei assim como é que o pessoal faz. Realmente as ruas, as calçadas são muito baixas, né? Aí quando faz o calçamento, porque o nível do calçamento tem que ter um nível determinado, porque não se pode fazer só porque a calçada é baixa, fazer o calçamento mais baixo que a calçada. Tem que ter um nível. Aí acarreta esse problema. E mesmo porque aqui é tão difícil água que eu acho que as pessoas que não vão fazer não se lembram que pode ter inverno, cara. Pois não. Wagner, só para dar um exemplo. No tempo do prefeito Alcides Monteiro, Reis, né, que gostava das coisas muito bem feitas, e a Cílio Pinheiro ficou toda desse jeito também. A minha casa ficou 30 centímetros mais baixa. Mas a solução que teve foi a gente subir o piso das casas. Né? O calçamento, porque quanto mais baixo o calçamento, mais baixo fica o saneamento quando vier, né? Aí a nossa solução todinha dessa ponta da Cílio Pinheiro, aí quando chegava uma pessoa, a gente não dizia entre e desça, porque era 30 centímetros as casas, principalmente a minha, ficou 30 centímetros mais baixa. A gente fez a calçada e o degrau para dentro. Depois fomos subindo, hoje todo mundo está no nível. Eu acho que a solução melhor é subir os níveis da casa. E baixar o calçamento fica mais difícil, né, Lucinho? Eu queria deixar bem claro que isso aqui não é a crítica ao calçamento. Isso aqui é a questão dos moradores que reclamam e que a gente traz a questão para cá para ver se tira uma solução. Lógico que a solução mais real é essa aí. A escada até tá tecnicamente correta. Porque tem que ser mais alto o calçamento. Não dá para fazer um calçamento tecnicamente correto, ninguém sabe. E outro Mas, ponto. O trabalho do vereador tem isso também, né, o vereador Roberto? Outro ponto aqui é a questão dos servidores da viagem, né, que estava marcada para hoje, às 6 horas da manhã. E, por sinal, tinha até uma audiência lá no fórum, a questão ainda daquela festa da gata molhada, aquele negócio ainda. E a juíza liberou para a gente viajar, mas eu falando com o Vavaldo ontem, questão da Semana Santa, aquela coisa toda ficou adiado. Acho que o Vavaldo vai dar alguma informação aqui, pós-reunião, né, no intervalo aí da reunião, para ver como é que fica a questão da viagem. Informando aos senhores vereadores que não puderam comparecer à visita do, né, na minha opinião, futuro presidente do Brasil, o senhor Lula, né, Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de Limoeiro, que, por sinal, foi uma passagem muito interessante, né, segundo depois a gente conversando com os assessores, foi uma das visitas mais importantes que eles fizeram no Ceará, e que também eu tive a oportunidade de acompanhar a passagem dele por Aracati, Capuí também, passagem de gesto muito interessante da caravana da cidadania, né? Daqueles que não foram perder um ato muito interessante, não por ser o Lula, mas
por ser uma viagem que ele vem mostrando toda a experiência que ele vem tendo por onde passa, né? E o Lula está terminando agora de andar todo o Brasil, né? Agora terminando a caravana nesse mês de maio. E falando sobre a questão da quadra, né? Que a nossa intenção, eu queria deixar bem claro para os senhores vereadores, né, e para as pessoas aqui presentes, quando nós entramos com o requerimento de se fazer a quadra municipal e de falar sobre a questão da quadra do colégio, por nenhum momento a gente quis ser contra o progresso do município. Pelo contrário, eu acho que Tabuleiro ele deixa muito a desejar em relação aos outros municípios vizinhos aqui da nossa cidade, né? No caso de Limoeiro, Morada Nova, Rússia, cidades que já têm um porte de organização maior. E que, por sinal, cidades que já estão praticamente todos eles com suas quadras, seus ginásios cobertos, ginásios esses municipais, no caso, né? Agora, quando a gente coloca uma situação como essa, que é uma polêmica, inclusive está pegando força isso no município, nós não somos contra se cobrir a quadra do colégio. Pelo contrário, inclusive em Aracati, eu estava até falando para o GR ontem, eu visitei lá o encontro, lá o ato, foi exatamente nesse ginásio do Colégio Marista, né, em Aracati. Colégio esse que tem uma rede, né, particular em todo o Brasil. E que lá existe a quadra coberta também, feita pelo próprio colégio. Eu acho isso interessante, porque é mais um espaço de esporte e lazer no município, principalmente para os estudantes do respectivo colégio. E acho que o Colégio Nossa Senhora das Brotas, sendo coberto, ele vai até dar uma conotação maior ao nosso município. Agora, não se pode negar que uma quadra municipal para Tabuleiro é fundamental porque não tem. E se tem um ginásio coberto no município, é mais importante ainda. Porque o nosso município, infelizmente, não tem. Não por culpa do atual prefeito, só dele, né? Claro, que já que foi um ponto de proposta da campanha dele. Mas de todos os prefeitos que passaram, que nunca se interessaram em tentar fazer uma quadra municipal. Tabuleiro está o quê? Está com 30 e lá vai anos, né? Que foi emancipado. E nós não temos uma quadra ainda que possa dizer assim, essa quadra é do município, existe uma quadra para que os desportistas possam treinar, que os monitores possam desenvolver o seu papel. Então, o nosso requerimento foi lançado em cima do objetivo de ser feita a quadra do município. Se vai se cobrir do colégio ou não, é uma questão do colégio com o prefeito, aí é outros 500. Né? Agora, o nosso requerimento e a nossa intenção é essa, e quer dizer que a gente vai continuar lutando para que Tabuleiro tenha sua quadra de esporte municipal. É isso aí, muito obrigado. Que diga-se de passagem, eu concordo plenamente com Vossa Excelência que nós temos a nossa quadra própria. Com a palavra, vereador Manuel Moreira de Almeida. Senhor presidente, senhora vice-presidente, senhor secretário, assessoria da casa, senhores vereadores, público aqui presente. Bom, em primeiro lugar, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria deixar claro a nossa posição aqui com relação a dois adjetivos utilizados nos microfones da emissora Rádio Educadora Jaguaribana, e de antemão dizer que não concordamos com nenhum dos adjetivos colocados. Um, pelo prefeito municipal, de chamar membro dessa casa de vereadorzinho, e o outro, colocado por um vereador dessa casa, no caso o companheiro Roberto Wagner, de falar que existe vereador aqui debaixo de asa de prefeito. No nosso entender, não existe, e os fatos mostram que não. Se não vejamos, eu vou começar a relembrar aqui a memória dos que estão aqui presentes e dos vereadores. No momento mais aguçado em que a categoria do servidor público municipal de Tabuleiro do Norte estava se confrontando com o executivo municipal, esse poder, sem exceção, todos unanimemente assinou o manifesto de solidariedade e aprovou mensagem reprovando a atitude de alguns secretários que estavam tentando repelir o movimento dos servidores. Então, isso é um fato concreto e não existe esse tipo de atuação aqui por parte de nenhum dos senhores vereadores. A outra questão, aqui eu agradeço, pode acreditar com toda satisfação, a oportunidade que o companheiro Roberto Wagner deu
a nós explicar o episódio da mesa da Câmara, no qual nós vamos começar a explicar hoje aqui, e mais tarde explicaremos na mesma emissora que foi colocado o pronunciamento do vereador. Primeiro, nós vamos relembrar a primeira reunião ocorrida na Casa de Zé de Pio. Vamos relembrar com detalhe, com eficiência, inclusive os coordenadores da reunião. Nós estávamos lá presentes, uma boa parte de vocês não estavam, nem o público, e a reunião estava sendo coordenada por Gerardo Malveira e por Zé de Pio. Primeiro momento de discussão foi colocada a dificuldade de se fazer aquela reunião. Primeiro, porque existia problemas, no caso aqui, o vereador João Viana pode me apartear quando eu estiver faltando, com a lembrança não estiver sendo clara, ele pode me lembrar. O Gerardo Malveira colocava da dificuldade de estar ocorrendo aquela reunião. Por quê? Porque tinha encontrado enorme dificuldade de se encontrar com o vereador João Antônio Viana para convidar e formar aquela reunião. E colocou já um obstáculo, que diante de alguns empecilhos que estavam ocorrendo em formação daquela reunião, em formação daquela discussão pró-eleição da mesa da Câmara, o vereador João Antônio Viana tinha colocado o seguinte pressuposto: eu vou para a reunião condicional. Se me aceitarem como presidente, eu participo e continuo na discussão da mesa da Câmara. Se não me aceitarem como presidente, eu não componho essa reunião e nem participo dessas discussões. Foi essa a primeira conversa colocada na reunião na Casa de Zé de Pio. Segunda colocação, colocada pelo vereador Aragaci. Eu também sou candidato a presidente, me julgo competente o suficiente para exercer o cargo de presidente. Se lançou o candidato também. E foi rodando a conversa, volta a conversa para Zé de Pio, assim, uma coordenação. Ele diz, com relação ao nome de João para presidente, eu acho que não tem problema. Houve uma voz, as vozes se calaram, repetiu o vereador Aragaci, eu também sou candidato. Passa a conversa para frente, chega em João, vamos, de Assis assume a palavra e diz, vamos ouvir os demais. Passa a palavra para a vereadora Sônia. E ela faz duas exigências. Inclusive, aqui o Lamento está falando e ela não está presente. Eu faço duas exigências. Uma, permanecer com o cargo na mesa. E a segunda, que a minha irmã continue sendo funcionária da Câmara. Essas duas exigências, se vocês não acharem ruim, eu quero colocar aqui, porque eu acho que ela tem exercido um trabalho competente lá na Câmara e eu também fiz um bom trabalho na mesa, diretora. Gostaria de permanecer na mesa. Volta a palavra para Zé de Pio. Ele diz, eu também quero lembrar aqui, queria pedir uma coisa que acho que vocês não vão ter problema. Tem uma sobrinha minha que também é muito trabalhadora e pediu para que eu pedisse que botasse ela para trabalhar na Câmara. Tem algum problema? As vozes se calaram. Não houve nenhum ato de repelimento àquela atitude. Vem a palavra para mim. Chega e me coloca. Fala aí, mano. Faço a seguinte colocação. Antes de eu dar meu posicionamento, eu pergunto aqui, porque já se ouviam comentar que Gerardo Malveira seria o assessor administrativo da casa. Eu pergunto para todos os presentes, é consenso que Gerardo Malveira é assessor administrativo da Câmara? Não houve nenhuma voz contra, volta a palavra para Zé de Pio e diz, eu acho que isso não tem problema. Aí vamos à nossa intervenção. Começo a fazer minha intervenção da seguinte forma. Da forma como está colocada a discussão e com o problema setorizado que eu tenho como membro que coordenou duas campanhas do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma pessoa intrinsecamente ligada ao movimento sindical, rural e urbano, e com a reclamação trabalhista que o doutor Maiardo move contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, não por ser uma reclamação trabalhista, mas pelo absurdo da reclamação, nós só continuamos discutindo. Pelo menos da minha parte, vou defender isso dentro do Partido dos Trabalhadores. Só continuamos discutindo a questão se for antes resolvida a pendência da questão trabalhista do Dr. Maiardo e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Essa foi a nossa participação na primeira reunião pró-eleição da mesa da Câmara de Vereadores.
A palavra sai de mim e vai para Paulo Maciel. Paulo Maciel diz: eu tinha alguma coisa a falar, mas com a colocação de Manel, eu não tenho mais nada a dizer. Eu me desmontei, não tenho mais nada a colocar. Porque qual é a leitura que eu faço disso de Paulo Maciel? Antes ele tinha conversado comigo: Manel, existe uma articulação para que eu seja o presidente da Câmara, mas eu já disse que só aceitaria ser presidente da Câmara se você fosse o vice. Isso antes, não é? Essa é a conversa minha de Paulo Maciel comigo. Não colocou isso na reunião, mas creio que ele ia fazer essas colocações lá na reunião. Mas com a minha posição lá, ele disse: diante das colocações de Manel, eu não tenho nada a colocar. Volta de novo a palavra para mim, eu sou mais incisivo. Não resolvendo a questão trabalhista do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu vou defender que o partido não aceite, nessas condições que está sendo discutido aqui, nem que eu seja o presidente. Sou mais incisivo na colocação. E gera-se um certo vazio na reunião. E fica as conversas lá, Zé Moela não falou nada, João Viana não falou nada. Essa foi a primeira conversa. Essa foi a primeira. Exato, era na segunda reunião. E, senhor vereador, eu naquela reunião escutei atentamente o seu pronunciamento, não queria interromper o seu raciocínio, inclusive, por esse meu comportamento, fui taxado de omisso e de ter me acovardado e estar acapunhado aqui de cabeça baixa, quando, na verdade, eu nunca deixei de encarar os fatos, por mais adverso que seja o meu pensamento, por mais adverso que seja contra a minha pessoa, não deixo de encarar os fatos. Fiquei na posição, atentamente escutando o seu pronunciamento. Com toda certeza, acredito, senhores vereadores, satisfeito por dar essa oportunidade de haver um esclarecimento mais geral aos vereadores, à sociedade, do episódio ocorrido no dia 1º de janeiro de 93. Essa situação, acredito que é desejo do vereador também, e é desejo dos pares dessa casa, que aqueles fatos sejam esclarecidos, porque isso, de certo modo, por tabela, imacula o Poder Legislativo de Tabuleiro do Norte. Se esses fatos ocorridos, as conversas ocorridas por conta da eleição da mesa diretora da Câmara, não foi esclarecido, por tabela, o Poder Legislativo Municipal de Tabuleiro do Norte fica imaculado. E nosso desejo é que nem fique o Poder Legislativo imaculado e nem que haja injustiça com nenhum dos participantes desse poder. Eu acredito que é de competência também desse Poder Legislativo ajudar a esclarecer os fatos. E eu escutei atentamente o pronunciamento do nobre vereador aqui na Câmara e gravei o pronunciamento do nobre vereador na rádio, porque eu ando atrás de esclarecer esses fatos, não ando atrás de perseguir nem nada. Minha perseguição é o esclarecimento dos fatos. E no pronunciamento aqui do nobre vereador, eu fiquei atentamente querendo anotar alguma coisa, depois ia recorrer à ata, mas graças à intenção de esclarecer os fatos por parte do senhor vereador, foi a rádio, e a entrevista da rádio deixou uma brecha para que nós entramos, inclusive na área jurídica, para que os fatos comecem a ser esclarecidos. Visto que, dentro do Partido dos Trabalhadores, a colaboração, inclusive eu estou dizendo isso e os documentos provam, a colaboração do nobre vereador não foi muito no sentido de esclarecer, porque todas as explicações pedidas não foi entregue nenhuma das comissões, nem as comissões municipais instaladas e nem a comissão estadual, porque o processo foi para Fortaleza e voltou e ainda não tem nenhuma novidade em termos de esclarecimento com relação a algumas acusações à sacada contra afiliado do partido. Eu queria pedir ao vereador Roberto, por favor, eu queria que me compreendesse. Não, Roberto, você sabe que pessoalmente eu lhe quero muito bem, mas ele não lhe dá a parte. Ele não lhe dá a parte. Ele não dá a parte. Eu queria lhe pedir, eu quero que você me desculpe, certo? Mas eu queria lhe pedir, ele só vai aceitar, eu só vou aceitar as suas palavras se ele der a parte, isso é um direito que está dentro, certo? Sim, senhor vereador, na minha intenção, coloco aqui e coloco na rádio. Minha intenção não é omitir nenhuma participação e nenhum pronunciamento
de nenhum dos membros que participou naquela reunião. Minha intenção aqui é colocar claramente, porque já disse e acredito, meu desejo e minha vontade é que tudo isso seja esclarecido. A posição do vereador Roberto Wagner, atendendo solicitação, é que ele não estava achando estava achando meio esquisito, já vim com um pré-candidato ali, com pessoa já determinada a ser presidente, que a posição dele como vereador ia discutir com o partido, mas a posição dele como vereador era de votar num da coligação. Deixa aqui afirmado e que peço que conste em ata. Peço que conste em ata, que a intenção dele era de votar num candidato da coligação Tabuleiro Popular. E nós também éramos. Só que tem bandeira. Para nós não basta ser de coligação. Para nós não basta ser do Partido dos Trabalhadores. Para nós precisa que tenha bandeira para se defender. E nessa condição era que nós íamos agir a partir do momento que fosse resolvida a questão setorizada que tinha Sindicato dos Trabalhadores Rurais versus os doutor Maiato. Por quê? Porque, para nós entender, é uma questão política, não é uma questão trabalhista, é uma questão política. Por quê? Porque o doutor Renato era médico e funcionário do sindicato. Porque o doutor Gutenberg era dentista e funcionário do sindicato. Porque Judita era atendente e funcionária do sindicato. Porque Irene era atendente e funcionária do sindicato. Por que foi possível fazer um acordo com todas essas partes, inclusive com a maioria deles, mas mandando eles fazer com os contadores deles as contas, de acordo com a realidade do horário de trabalho? E por que uma reclamação trabalhista se reclama do Sindicato dos Trabalhadores Rurais o pagamento de 4 horas por dia, quando na verdade o doutor Renato trabalhava um dia e ele outro? Mesmo que fosse as 4 horas, não dava 4 horas por dia, dava 10. Quando, na verdade, nós já fizemos uma sondagem em todo o estado do Ceará, em todos os locais que tinha médico trabalhando dentro, e nenhum local, e nenhum sindicato, um médico estava expediente de 4 horas por dia. E essa é a reclamação trabalhista que é movida contra o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E por isso que, no nosso entender, isso é uma questão política, não é uma questão meramente trabalhista. Porque dentro do patamar de horário trabalhado, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não dispõe do dinheiro. E aí é onde entra a questão da cota. Nós fazemos a cota, pedindo a Deus e o mundo. Fazemos rifa, fazemos bingo, fazemos tudo. Mas dentro do patamar do horário trabalhado, nós arrecadamos o dinheiro de qualquer forma. Com rifa, com bingo, com cota, de qualquer jeito para pagar de acordo com o horário trabalhado no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós queríamos discutir isso, mas a partir disso tinha mais. E aqui onde vai a conversa, minha, Celino, doutor Nestor, Jurandir e doutor Mariano. Na Gangorrinha, no dia 27/12/92, no bar de Antônio de dezembro. Dia 27/12/92, no bar de Antônio Silvério, na casa de um eleitor que nunca votou no PT, nunca votou em mim, toda a vida em eleições é contra, apesar de sermos amigos particular. Mas em todo período eleitoral, nunca houve a convergência em termos de partido e nem de candidato. Passamos a noite por uma questão estratégica. Não fomos para casa, passamos uma noite de sono, mas nós sabíamos que naquele período todo mundo estava correndo atrás de todo mundo. E eu tinha que passar a noite, sabendo nós que iam fazer as mentes férteis, ia fazer determinadas avaliações do posicionamento que nós estávamos defendendo. Passamos a noite no bar de Antônio Silvério. Chega Celino, doutor Nestor, doutor Mariano e Jurandir. Chega na calçada, mas eu queria falar com você, pode entrar. Tudo que a gente tem que conversar, tudo que eu posso dizer a vocês, todo mundo que está aqui pode escutar. Entramos, ficamos tomando uma cerveja. O Celino perguntou, como é que tá, Manel? A questão aí, nós estamos aí já estamos com os 7, todo unificado no nosso nome, como é que está a sua posição? Diga, a minha posição é a do partido. Agora, o indicativo que hoje à noite o Sindicato dos Trabalhadores Rurais reunido tirou, numa reunião que ocorreu aqui com mais de 50 participantes, foi que nós defendêssemos, dentro do partido, que o partido tivesse candidato, que levasse a bandeira do concurso público, levasse a bandeira do não rateamento da representação da Câmara. Nessa hora, Celino depois pode confirmar, ele disse, é difícil o concurso público porque tem os cargos de assessoria, de contabilidade, não sei, e de contador, e de advogado. E a Câmara acho que não tem condição de fazer o concurso público.
Digo, essa questão é a questão da administração direta, se a pessoa que se eleger quiser, tem condição de fazer. Isso não foi só a interpelação do Celino na hora que eu estava colocando as bandeiras do concurso público. Mas não tem nenhum problema, eu continuo a conversar. Jurandir pergunta, que questão é essa, Manel, do sindicato? Aí eu repito o que já tinha dito isso aqui antes. A questão é essa, fizemos acordo com o Dr. Gutenberg, Dr. Renato, Judito, Irene, e tem essa ação que nós não sentimos à vontade para discutir, apesar do Dr. Martin não estar lá presente, mas já está o segmento político dele e a questão é política. Nós temos que discutir politicamente essa questão. E o Dr. Nestor vai e me interpela e diz, eu acho isso um negócio complicado, discutir a questão do sindicato e mesa da Câmara. Eu digo, doutor Nestor, e se tirar? Eu digo, se tirar eu vou defender as bandeiras. E aí é difícil de sair a coligação, de sair a mesa diretora da Câmara, porque eu vou defender que o partido não só acompanhe, mas levante bandeira. Porque nós não podemos ter bandeira para a população na hora de defender em palanque e na hora de se juntar para eleger mesa diretora da Câmara, se esquecer as bandeiras que nós defendemos em palanque. Qual é as bandeiras que o Partido dos Trabalhadores defende em palanque? Que o serviço público, o ingresso seja através de concurso público, que a representação da mesa da Câmara não seja rateada. Essas são as bandeiras do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos, apesar de termos esse problema setorizado resolvido, nós iremos para as bandeiras do Partido dos Trabalhadores. E acredito que se naquele patamar de rateamento de emprego dos cargos da Câmara, o Partido dos Trabalhadores não aceitará nem a gente sendo candidato. Naquele patamar, para a gente ir a refém, a reboque das lideranças e ser botado lá de acordo com o dedo político de um lado ou de outro, acho que o Partido dos Trabalhadores não defende nem que a gente seja candidato. Essa foi a conversa que nós tivemos no bar Antônio Silvério, com presença de adversário nosso, do Partido dos Trabalhadores, e adversário de Celino, de Jurandir, de Nestor e de quem estava lá presente. Nós estávamos em conversa franca na mesa, tomando cerveja. Quando Celino se levantou, pegou na minha mão e foi embora. Mas eu quero dizer a você, Manel, que se você quiser sentar com nós retirava a candidatura e ia discutir em patamar de igualdade, porque a gente acredita... Obrigado por você ter dito isso, que eu ia pedir a você para lembrar disso. Pois é, aí eu digo, não, Celino, continue com a sua candidatura, você tem 7 votos, não dá certo, o Partido dos Trabalhadores não delibera que nós tomamos essa posição, e nem eu vou defender. Eu acredito que sua posição deve ser essa, e nossa conversa se encerra aqui. Isso na presença do pessoal, lá no bar Antônio Silvério. Então essas são a realidade dos fatos. Mas as mentes férteis saíram fazendo dessa nossa franqueza, dessa determinação de trazer a discussão da mesa da Câmara para dentro do partido, para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e trazer para a sociedade, para ela escutar, participar indiretamente do que estava ocorrendo nas discussões. As mentes férteis fizeram suas deduções. E aí é onde eu entro pedindo, senhor presidente, senhores vereadores, que a assessoria jurídica dessa casa pegue a fita para nós desvendar o mistério dessas falações. Nós temos o canal de desvendar o mistério dessas falações. Porque aqui já foi solicitada a assessoria jurídica dessa casa, um advogado, a essa mesa foi solicitado um advogado para mover uma ação contra um cidadão, dono de um posto de gasolina aqui, porque tinha feito acusação de desvio de conduta moral e foi cedido. Eu não me lembro que nenhum aqui tenha se levantado contra, foi cedido. E eu hoje ainda não sei como é que está esse processo, porque foi cedido, no mínimo, precisaria a assessoria jurídica dizer e nos informar como era que estava encaminhando. Mas aqui, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou solicitando, através de um trecho na entrevista do novo vereador, na rádio, que dentro da cúpula do PDC, do PDS, do PSDB, existe conversas que Manel se vendeu. Então, se nós temos um canal, nós temos que saber se é dentro da cúpula, é fácil, a gente sabe quem é a cúpula de cada partido. Se lembrar quem foi esse membro da cúpula desse partido, e a gente chamar ele na justiça para ele conseguir provar. E aí, se ele fizer a prova, cabal, cabe a esse parlamento instalar uma comissão de inquérito para pedir a cassação do mandato do vereador que se vende, porque é falta de decoro parlamentar. E aí é onde entra a questão jurídica, que esse parlamento não pode ter vereador vendido aqui, quer seja do PT, quer seja do PSDB, quer seja do PDS, quer seja do PMDB. Tem que ter pessoas sérias com compromisso honrado.
com o povo para o qual defendeu em palanque o seu compromisso de honradez. E aqui jurou que assinava e prometia cumprir com dignidade. Aqui, senhor presidente, eu me coloco à disposição a fita, se você quiser telefonar para a rádio mais tarde, para saber se a rádio tem a original, se não tiver eu tenho a fita gravada, para a gente pegar esse trecho e a partir daí mover uma ação jurídica, para que haja prova. Porque não pode ter vereador vendido, mas também não pode ter caluniador aqui dentro. Aqui não é canto de ter caluniador, aqui é preciso ter pessoas sinceras e honradas para colocar com clareza suas coisas, nem ficar fazendo adjetivo e nem frases de efeito, tentando imacular a vida pública de nenhum dos participantes daqui. Aqui é onde eu peço e saio daqui com convicto de que esse parlamento, não por defender A ou B ou C, mas por defender o parlamento em si, irá designar assessoria jurídica que busque a verdade e esclareça os fatos. Depois de esclarecido, se comprovado, que seja penado qualquer que seja as fatos. Esse é o nosso interesse, esse é o interesse do Partido dos Trabalhadores. Acredito que comprovando a calúnia ou a difamação, ou então comprovando a venda, eu também estou atrás de saber se esse partido se vendeu em tabuleiro. Porque se esse partido se vendeu, eu quero saber quem é esse vendedor para nós pedir a expulsão dele. Eu quero saber quem é esse vendedor de partido aqui em tabuleiro que está dentro do Partido dos Trabalhadores para a gente pedir a expulsão dele. Eu acho que esse parlamento deve ter a preocupação de esclarecer esses fatos, porque nessa casa eu espero que nunca se sente vereador vendido aqui dentro. E se houver prova cabal, que ele tenha quebra o corporativismo e exerça a sua função de parlamento. E peça estar numa comissão de inquérito para pedir a cassação dele por falta de decoro parlamentar. Era isso, senhor presidente, era isso, senhores vereadores, que tinha a trazer aqui. E posterior, se for necessário, trarei todos os esclarecimentos necessários a esse plenário e ao público aqui presente. Queria dizer ao vereador Manel que eu tenho as minhas dúvidas do encaminhamento de como nós vamos fazer isso de início, mas posso garantir a Vossa Excelência que se houver uma parte, que não seja porque fica muito difícil para o presidente da casa colocar a própria casa contra outro vereador. Mas que não é o seu caso, não é o que você está pedindo, de maneira alguma. Mas é difícil, e a gente estava já pensando no desenrolar dessas coisas, e a cabeça da gente há muito tempo vem vendo o que era que poderia passar. Inclusive eu quero agradecer a compreensão do vereador Roberto, quando ele tinha pedido para falar por último. Eu pedi a ele aqui, que não ia deixar ele falar por último, ele atendeu prontamente. E a nossa intenção era que não chegasse a esse ponto. Agora eu queria dizer, até o público presente, que esse problema é um problema partidário, não é o problema da Câmara Municipal em si, é um problema de partido. Porque muita gente chega ao ponto de achar que a Câmara Municipal está gladiando dentro da Câmara. Não é um problema de partido. Claro que os vereadores altamente inteligentes, do jeito que são, todos dois, são dois vereadores de alta inteligência, de alta competência, precisa se dizer, isso eu deixo gravado e digo em todo canto, não precisa, porque vocês sabem que eu digo isso, se for o caso, eu lhe dou já a palavra, a você eu dou, que você se refira só ao que eu estou dizendo, aí eu dou, a você eu dou. Então eu queria dizer que a gente já sabia que pela competência que tem, pela assessoria que tem, ela estava preocupada em que era que ia dar. Desde a outra quarta-feira que a gente vem com essa preocupação e até já conversamos com o doutor Antônio Júlio, já conversamos com o nosso assessor administrativo, já teve o assessor contábil, doutor Benilton, teve aqui a semana passada, nós já conversamos. E vamos conversar novamente. A presidência não pode tomar uma determinação pensando unicamente na penalização de um ou na subida do outro. De maneira alguma, a presidência tem que tomar uma posição totalmente neutra de pessoas dos senhores vereadores. Agora, se for o caso da gente descobrir a pessoa que falou do vereador, porque na época, como é verdade, eu quero endossar essas palavras, que o vereador Roberto requisitou no plenário a assessoria jurídica para processar o senhor Vanderlei Chaves, que tinha dito
Acho que foi na convenção que ele também tinha se vendido, um negócio assim. Não me lembro bem como foi. E nós colocamos à disposição, que por sinal tenho certeza, não sei o porquê, que aí não me compete, tem nada a ver, a assessoria jurídica não foi usada. Certo? Não sei se foi novamente requisitada prontamente, porque a mim não foi me dito nada. Mas se for o caso para colocar defendendo um vereador, essa é a nossa obrigação. Nós vamos fazer. Eu quero que fique bem claro, nós não vamos fazer, eu não coloco assessoria jurídica para um vereador contra um vereador. De maneira alguma. Se existir esse caso de calúnia, se for comprovado calúnia, a falta de decoro parlamentar, aí sim, os próprios vereadores é que irão votar a cassação desse vereador. Aí sim, porque se o vereador Aragaci me falar de mal dentro de uma reunião, de mim, esculhambar em rádio e tudo, ele está faltando com o decoro parlamentar. Então, nós, próprios vereadores, é que poderemos caçar o vereador Aragaci e não a assessoria da casa entrar, porque a assessoria da casa é paga também pelo vereador Aragaci. Então, não pode ele pagar uma pessoa que está para se posicionar contra ele mesmo. Mas se for o caso, contra alguém que fez a difamação contra um membro dessa casa, eu quero lhe dizer de antemão, dizer a todos, que a minha transparência, quero toda a vida que fique bem clara. Nós colocamos, pode ter certeza que colocamos isso aí. É preocupante, sinceramente, vocês podem achar que não, para alguém que está de fora da minha posição, pode achar que a briga é do Roberto e do Manel. A briga é do PT. Mas para mim é altamente preocupante, é muito arriscado eu estar mais preocupado do que um de vocês dois. Com isso, porque não deixa de levar à tona o problema de muita gente achar que a Câmara também está contribuindo com isso. Eu que pediria, já que o vereador Manuel está dizendo que vai à rádio hoje, pediria que o vereador usasse 1 minuto, ou menos de 1 minuto no momento de dizer que a Câmara Municipal está totalmente fora disso, que eu sei que você jamais irá colocar, como o Roberto nenhuma vez colocou também, mas que ficasse bem claro, bem frisado para o povo, que não é a Câmara, ou sim, a briga interna do partido, é um problema interno do partido. Vereador, você pediu a palavra. Primeiro eu quero dizer que a questão de Vanderlei, a assessoria jurídica não continuou com os fatos, porque ele se retificou do caso e disse que no dia que ele estava lá bebendo em Limoeiro, ele colocou o PT que tinha se vendido. Né? Então, quando ele coloca o PT, eu acho que o partido é quem tem que tomar as suas providências. Né? E, segundo a questão, a minha fita também tem um gravado. Inclusive o Partido dos Trabalhadores já está com uma fita da minha gravação, né, o Partido Estadual, porque sei que aqui em Tabuleiro a questão de eu ser expulso ou não é uma coisa que não me preocupa muito. Vereador, por favor, você não, mas no assunto, não me preocupa muito porque existe maioria do lado do vereador Manel. Então, estou muito preocupado com isso, porque a gente vai recorrer para o estadual até no nacional, se for o caso. Por favor. Né? E segundo, que a questão que eu queria lamentar aqui, na hora que eu pedi a parte de você, é que o vereador Manel, lamentavelmente, não colocou esse ponto que eu vou dizer aqui, mas que existem outras reuniões, né, que vai poder ser colocado. Né? O assunto também eu não me preocupei em pedir a parte, mas de uma vez, porque vai ter outras reuniões daqui até o final do meu mandato, do nosso mandato, então eu vou poder muito explorar esse fato, até que ele seja realmente esclarecido o fato da mesa, porque o senhor hoje está aqui na mesa e quero parabenizar a sua atuação durante esse período que está aí. Muito obrigado. Agora, a questão da segunda reunião, né, que foi fundamental, quando se, na clara dos 10 testemunhas, por favor, a cota. Por favor. Que já não colocou, colocou, inclusive 10 pessoas vão depor lá no estadual. Roberto, por favor, porque aí a minha parte é aquilo que eu estava dizendo, a outra parte, eu não estou cortando o seu direito de palavra, você sabe, mas está dentro do regimento, porque a parte é aquilo sobre o que eu falei, certo? Então, senhores vereadores, eu peço a vocês calma, tranquilidade, nervo, a flor da pele, vamos botar mais para dentro da pele um pouco, pedir a vocês, é a minha obrigação de pedir calma a vocês. Muito obrigado pela reunião que aconteceu. É um pouco chato esse clima, mas eu tenho certeza que a gente vai esclarecer e que a parte
do que eu disse, como eu já vi aí o vereador pedindo para colocar as palavras que a pessoa tinha atingido. O partido é que se... Contra o partido, a favor de partido, a Câmara não coloca assessoria jurídica. Se fosse contra um vereador, era outra coisa. Eu quero só dar o esclarecimento quando eu vi a coisa aí, assessoria jurídica não. Então, eu quero agradecer, que Deus nos ilumine a mente de vocês, que estão precisando mais do que a nossa, e de acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Agradecer a todo o público aqui presente. Muito obrigado.